Queridos irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos de volta com o canal falando EBD, nesta feita, as lições bíblicas da CPAD, Sala dos Adultos. Estamos no novo trimestre, ainda é a segunda lição deste último trimestre de 2024, e o tema é as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Este é o assunto que norteará esses 3 meses que nós estamos aí, esse trimestre, esses 90 dias que nós teremos de escola bíblica dominical. Estaremos falando das promessas do Senhor e sempre nos lembrando que fiel é aquele que nos prometeu. Quando falamos da fidelidade de Deus em suas promessas, nós estamos falando de alguém que sempre cumpriu cabalmente com os seus compromissos. Quando falamos de promessas, nós estamos falando de alguém, de algo, de alguma pessoa que se comprometeu através de palavras ou de feitos a cumprir, a fazer alguma coisa na vida de alguém ou de alguns, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 2, que será ministrada, se Deus nos permitir, no dia 13 de outubro de 2024. As promessas de Deus para Israel. Quer dizer, obviamente, agora, na primeira aula, nós tivemos um panorâmico das promessas e agora nós falaremos das promessas específicas ao povo escolhido em Abraão, quer dizer, as promessas de Deus para Israel. No texto áureo nós temos em Gênesis capítulo 12, versículo de número 3, está escrito: e abençoareis que te abençoarem, e amaldiçoareis que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A verdade prática, ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente. Então nós vemos que Deus, ele sempre, no seu plano já previamente traçado, vamos dizer assim, ele não precisa de plano B, ele não precisa ele não toma sustos, ele não se paralisa em determinados momentos, porque o seu plano ele é perfeito. E dentro do plano perfeito de Deus está a questão de Israel. Também, como disse o escritor, na verdade prática, a questão da queda ou da paralisação do Estado de Israel. As promessas de Deus ainda são prementes em suas vidas. As promessas de Deus ainda são gloriosas e vão se cumprir, obviamente não para todo Israel, porém nós vemos algumas qualificações quando vamos falar do povo que será, vamos dizer assim, atingido por estas promessas, por estas bênçãos. Ele tem a característica de ser chamado de fiel, ou um povo que permanece ou que conseguiu chegar ao estágio de fidelidade a Deus, Como eu sempre digo, o simples fato de ser um judeu, independente de qual das 12 tribos ele seja, isso não lhe confere um direito, um privilégio maior do que a outro ser humano na face da terra. Não, todos terão que percorrer o mesmo caminho para a salvação. Para a salvação, o mesmo caminho é reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Bem, como nós destacamos aqui no quadro de Giz, veja, as promessas de Deus para Israel é o tema da lição. Destaquei a palavra promessa. Como eu disse, promessa geralmente ela está ligada a um compromisso que alguém ele faz com outra pessoa. Também um voto, uma promessa, algo que vai prendê-lo, vamos dizer, a grosso modo, vai prendê-lo por esta palavra. É característica do homem não cumprir com suas promessas, ou fazer de tudo e até postergar o cumprimento de suas promessas. Mas na pessoa bendita de Deus nós não vemos isso. Independente das circunstâncias, como nós vimos em outras lições,
as promessas de Deus, elas são, né, tanto condicionais como incondicionais, nós vemos na lição passada, e como incondicional ela independe de circunstâncias, ela independe da circunstância humana, da circunstância da natureza, de qualquer tipo de circunstância, de qualquer evento mundial que esteja acontecendo. Chegou o tempo de Deus cumprir a sua promessa, ele vai cumprir independente disso. Os condicionais, obviamente, estão ligados às situações do homem, da natureza, do tempo, né? A vinda de Cristo era condicional. Então precisava cumprir-se o tempo por Deus previsto para que Cristo viesse. Quando vemos a palavra promessa, nós estamos falando de compromisso que alguém firma com o outro, ou com alguns, ou com outros, né? Vimos também a questão de, ainda que houve uma questão, obviamente, como eu disse, já previamente estabelecida por Deus, para que neste inteirinho de queda, como diz o escritor, a queda de Israel espiritual, ela tem um significado. Por quê? Porque neste interregno, neste inteirinho, neste período, é que vem agora o tempo da igreja, chamado também de o tempo dos gentios. E nós já estamos aí há mais de 2000 anos neste sentido. Só para explicar a questão da queda, que não apesar de, vamos chamar mais de falhas, que Israel cometeu no propósito estabelecido com Deus. Veja, como eu disse, as promessas feitas por Deus, elas são cumpridas cabalmente. Mas, infelizmente, por nós vamos, por vez ou outra, nós vamos errar, nós vamos deixar de cumprir, nós vamos deixar de fazer. Porém, ainda nesta aparente, vamos dizer, queda de Israel, nós vemos que a gloriosa promessa para um remanescente que existe, né, do verbo haver, do verbo existir, existe uma promessa gloriosa para o remanescente. Como eu disse, não é todo remanescente ou todos os que estiverem, não é isso. Quando nós estamos falando de um remanescente fiel, quer dizer, aqueles que permanecerão fiéis ao Senhor ou se encontrarão fiéis a Deus no determinado período que nós estamos tratando ou que se tratará da história. Veja que exige a fidelidade deste povo. Também, como eu disse, não é o simples fato de nós, de um ser ter nascido em uma das 12 tribos de Israel, ou também nós pertencemos a uma determinada denominação, que isto nos garante, nos dá privilégios, nos dá direitos a mais do que a outros seres humanos. Não, esta questão, ela quanto às promessas de Deus, ela é ligada a um remanescente. E nós sabemos que a fidelidade, ela não é total ou 100%, não há um lugar onde existam 100% de pessoas fiéis a Deus. Obviamente, nenhuma denominação, nenhuma igreja, nem o Estado de Israel propriamente dito. Então, quando nós vemos que haverá sempre um destaque, né? Aqui, ó, no caso, fiéis, pessoas, judeus que permanecerão fiéis ou que se encontrarão no estado de fidelidade ou que reconhecerão Cristo, como nós vimos no final da lição passada do terceiro trimestre. Nós vemos que um remanescente, né, nós falamos sobre os 144 mil, nós falamos sobre aqueles que não receberão a marca da besta, esses se encontram no estado de fidelidade. A esses as promessas se cumprem, tá bom? Não é o simples fato de eu pertencer, de eu estar, de eu ser, de eu ter um documento, uma credencial, que isto me garanta o cumprimento ou a existência de algumas promessas de Deus na minha vida. Se bem que as promessas de Deus são abrangentes. Porém, nós vemos que participarão dessas promessas somente aqueles que se encontrarem fiéis. A palavra em destaque é descendência. Quando falamos de Abraão, obviamente, Abraão teve promessas. E a promessa que Deus faz a Abraão, ela abrange a descendência de Abraão. Não fica somente em Abraão, mas, pelo contrário, ela vai abranger, ela vai abraçar
uma descendência, uma descendência. Porém, essa descendência também ainda está na questão da fidelidade, tem que se encontrar na questão da fidelidade. Como nós vimos, né, na verdade prática, há uma gloriosa promessa para Israel. E nós veremos esta promessa tanto no campo terreno como no campo espiritual. Quando nós olhamos as promessas feitas para Abraão, Isaac e Jacó, quer dizer, os patriarcas, nós vamos ver que essas promessas elas têm abrangências diferentes. Elas são tanto terrenais, físicas, quanto espirituais. Quer dizer, tanto para Israel, como também abraça o mundo, essas promessas que foram feitas para o patriarca Abraão, no caso, no início da sua chamada. Então, nós vemos aqui na introdução, né, tem o destaque da palavra-chave, eu coloquei aqui descendência, quer dizer, aqueles que virão, né, os parentes, os familiares, descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Obviamente que nós temos aí uma sequência. Então nós temos também na introdução que nos esclarece que as promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento de Cristo. Então veja bem, 4.000 anos antes do advento de Cristo. Então Deus chama Abraão, as promessas são feitas 4.000 anos antes do nascimento de Cristo. Quer dizer, não é lá do princípio. Mas em Gênesis capítulo 12 nós vemos o chamado de Abraão. Okay? Tudo começa quando Deus chama Abraão e faz-lhe promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nesta chamada está implícita as promessas para Israel como nação ímpar dentre todos os povos da terra. Veja que há uma especificação, ou duas especificações na questão da chamada em Abraão, na formação de uma nação nova, de uma nação diferente. Nós vamos ver que Abraão é chamado da terra dos seus pais, com as suas religiões próprias, com seus costumes próprios. Então Deus tira Abraão, chama Abraão da casa do seu pai, da terra do pai, do meio da parentela, para iniciar em Abraão uma nação diferente. Veja que agora surgirá dali o povo que será chamado de hebreu, de judeu, de filhos de Abraão e assim, consequentemente, de filhos de Israel, depois da troca, da mudança do nome de Jacó para Israel, e passa a ser designado o Estado como Israel, ou como os descendentes de Jacó, os descendentes de Israel, as 12 tribos também. Porém, outra particularidade que ele diz aqui é que seria uma nação ímpar. Porque quando falamos de ímpar, nós estamos falando de singularidade, de algo que ainda não existia, vai existir, mas é para existir e ser diferente, singular, ímpar, uma coisa diferente daquelas que existiam. Então a ideia que Deus transmite a Israel é que eles deveriam ser uma nação diferente, uma nação ímpar, uma nação cujas outras que existiram e as que viriam depois não chegariam perto delas. Como? Se elas tão somente se Israel tão somente permanecesse fiel. Se ao quê? Aos princípios dados por Deus a Israel. Nós vamos ver mais à frente, né? Nós temos também mais à frente o surgimento de Moisés também com as 2 tábuas, os 10 mandamentos, e nos lembrando também da lição da Betel Dominical, que os 10 mandamentos não se restringem aos mandamentos, os princípios, os preceitos de Deus, que são imutáveis e eternos, eles não estão restritos aos 10 ou às 2 tábuas, mas todo o Pentateuco nós vamos ver, que são livros constituídos de leis, de todo tipo de lei, seja civil, seja religiosa, seja sanitária, seja alimentar. Nós vamos ver um compêndio completo de todo tipo de lei que rege a vida humana. Então nós vemos que essas 2 particularidades, elas seriam uma nova nação, porém uma nação ímpar, uma nação diferente.
Quando nós olhamos para isso, nós devemos trazer para nós também, para a nossa aplicação pessoal, esta realidade, esta ideia. Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para sermos ímpios, chamados para fora, a eclesia, e também para sermos ímpios na questão de realizarmos aquilo que Deus propôs a nós como igreja. Então, veja, vamos fazer a ligação entre Israel, terreno, as promessas a Israel, Abraão, terrenas que eu falei, e também as espirituais que vão se estender além das 12 tribos de Israel, do Estado de Israel. Também vamos mais adiante. O ponto de número 1, eu separei aqui, Israel, a promessa de criação de uma grande nação. Então nós vemos aqui que Deus firmou um compromisso com Abraão, que a partir dele surgiria ou seria criada uma grande nação. Uma grande nação. Nessa questão também, muitas vezes, de grande, nós devemos nos ater à questão de grandeza, não somente grandeza numérica, mas também a sua grandeza em importância, a sua grandeza em relevância, a sua grandeza. Quando falamos em grandeza, não falamos tão somente de uma grandeza numérica, porque nós vemos que, se nós compararmos a população hebraica, judia, a população de Israel, com outras populações, a extensão territorial de Israel, também alguns estados do nosso país são da mesma extensão, tá? O mesmo número de a população. Quando nós falamos de grandeza, a criação, Deus promete o surgimento de uma grande nação, não é tão somente na questão numérica. Aqui até nem tão numérica, porque, como eu disse, quando nós comparamos a densidade demográfica, a população do Estado de Israel, nós temos aqui cidades, estados no Brasil, que são até maiores, né? Vemos o estado de São Paulo é muito maior, tanto em a grandeza geográfica quanto a grandeza populacional. Quer dizer, nós temos muito mais pessoas no estado de São Paulo do que propriamente no estado de Israel. Nós vamos ver que as populações são totalmente... nós temos países, nós temos outros países, se pegarmos então Israel como nação, como estado, tá bom? Não é um país, é um estado, uma nação, e compararmos com a população brasileira, quer dizer, vai ficar bem abaixo, assim como alguns países da Europa. Então, quando Deus fala da criação de uma grande nação, essa grandeza aqui não é somente numérica, ou talvez nem são tão numérica. Quando o Senhor olha, aí você diz, mas irmão Maurício, Deus falou para Abraão olhar e disse que a descendência dele, agora nós entramos, a descendência dele seria como as estrelas, ou se ele conseguisse contar os grãos de areia da praia, ele conseguiria ter uma ideia da grandeza. Mas veja que quando o Senhor está falando sobre isso, ele não está falando somente, ele não está falando tão somente da descendência humana, vamos dizer, física, mas ele está falando da criação de uma grande nação que não pôde contar através das estrelas, nem da areia da praia, porém ele estava falando de uma descendência espiritual que adviria de um remanescente fiel, vamos dizer assim, 4.000 anos depois, como diz o relator aqui, as promessas a Abraão foram feitas 4.000 anos antes do advento de Cristo, quer dizer, do nascimento de Cristo. Veja que a grandeza aqui, que não se pôde contar, maior do que os grãos de areia da praia, ou maior que a numeração que ele não pôde contar das estrelas, ele está falando de uma descendência, de uma nação espiritual, de um povo escolhido, uma nação santa, também que não deixa de partir, de começar com Abraão. Então vamos entendendo aqui. Então nós vemos a criação de uma grande nação. O resumo da lição, como nós vimos, eu separei aqui a sinopse, eu extraí da lição e coloquei aqui na lousa. Então nós vemos aqui quatro subtópicos, e fatiei uma grande nação,
abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. O 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, no versículo 3. E o ponto 4, em ti serão benditas todas as nações, ou todas as famílias da terra. Veja uma abrangência maior, tá bom? Está aqui no versículo de número 3 também, tá bom? Então, esta promessa ela tinha como objetivo mostrar a Abraão, pela parte de Deus, informar a partir dele uma grande nação. Tá? Nós já falamos sobre isso. Tanto física quanto espiritual. 2. Abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abraão. Era uma promessa, por demais significativa, pois Abraão era filho de uma família idólatra. Então vejam bem, outra coisa interessante que ele nos mostra aqui é que a partir da descendência dos pais da família de Abraão serem idólatras, o fato de Abraão ter sido chamado por Deus, comissionado e direcionado por Deus numa jornada, todas as nações notariam esta diferença. Lembra que eu disse que ela seria singular, uma nação singular. Por que uma nação singular? Porque apesar de não ter ainda uma extensão territorial para ser chamado de sua, né, a nação ainda não havia chegado ainda em Canaã. Veja, mas Deus já havia provido dentro da promessa esta questão da singularidade, que é a presença de Deus, a obediência de Deus no meio do seu povo, demonstrar aos demais que era uma nação diferente. Ninguém chegaria a um outro tipo de conclusão. E veja que o próprio Abraão ele assimila essa ideia quando, em determinados momentos da vida, lhe é dado escolhas para fazer pactos e alianças. E ele chega a um momento, ele diz assim, olha, eu não vou receber da tua mão ou da mão de outro, por quê? Para não chegar no final e dizer, eu engrandeci a Abraão, eu ajudei Abraão a se tornar, ou eu ajudei Israel a se tornar quem ele é. Veja que ele entendeu muito bem a ideia que Deus transmitiu, o pensamento de Deus para esta questão, a ponto de deixar-se influenciar somente pela presença e pelo pensamento de Deus na sua vida, no seu andar, no seu caminhar. Tanto é que ele sai de todo conforto, ele sai de uma zona de conforto para não se aventurar, mas para obedecer uma ordem de Deus. Porque o crente, quando ele obedece uma ordem de Deus, ele não está se aventurando, tá bem? Ele está crendo nas promessas de que o Senhor Deus será suficiente em sua vida, em todos os sentidos, em todas as áreas, no período da sua jornada. É isso que nós vivemos hoje. Nós vivemos hoje esta ideia. Nós estamos numa peregrinação, vivemos, como diz o apóstolo Paulo, vivemos no mundo como se dele não dependêssemos, porém, sabendo que nesta peregrinação, o que nós precisarmos, o Senhor nosso Deus providenciará para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Tá bem? Tópico 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te abençoarem. Temos duas promessas, tanto de bênção quanto de maldição. Tá bem? Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele. Vamos extrair esta parte aqui, abrindo aspas para o escritor e nos lembrando que, veja, uma boa e grande influência para os que se relacionavam com ele. Então, quando Deus disse, você vai ser uma bênção para as outras nações, é que Israel influenciaria, influenciou e influencia até os dias de hoje poderosíssimas nações. Quando nós olhamos, vamos voltar à questão territorial, a geográfica, demográfica de Israel, e vermos, quando comparamos a outras, é quase insignificante os números que Israel nos apresenta. Porém, quando nós olhamos para as áreas mais específicas e mais importantes na vida do ser humano, seja ciências, na tecnologia, nós vamos ver que alguns primeiros lugares,
alguns nomes que aparecem nestas listas como grandes cientistas, grandes inventores, grandes influenciadores, eles são judeus, eles são de descendência judia. Então nós vemos que todos os que se relacionam com Israel, eles são beneficiados de alguma maneira. Hoje nós temos aí a única técnica de dessalinização da água do mar vem dos judeus. Eles já têm esta técnica. Se a questão hídrica der algum problema, eles já têm como fazer de outra maneira. Nós vimos, infelizmente, nos lembrando do tempo do Covid, nós vimos que eles criaram também um aplicativo nasal que combatia aquela enfermidade e não precisaria de vacinas, de injeções, disso, daquilo. E nós olhamos grandes nomes, eu não preciso citar, grandes nomes que foram mentores, que foram homens que até hoje suas invenções, suas teses, elas são válidas até hoje. E todos eles nós sabemos que a maior universidade do mundo, a melhor, está dentro de Israel. Quer dizer, quando nós olhamos para isso, nós vemos outro tipo de grandeza, tá vendo? Então ele seria uma grande nação, acompanhada de um testemunho espiritual importante. Então, o resumo desses 4, então, que serão benditas todas as nações, esta promessa é considerada uma segunda promessa das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. Tá bem? Então, quando ele fala disso, a primeira está, obviamente, no livro de Gênesis, daquele que pisaria a cabeça da serpente, e agora ele promete também uma descendência, um filho de Abraão, uma descendência de Abraão, que fiel, que traria, que cumpriria a gloriosa promessa. Essa gloriosa promessa, tanto para Israel e principalmente para nós cristãos. Para nós cristãos, a gloriosa promessa que nos estabelece neste mundo é que Jesus Cristo vai voltar para nos buscar. E quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é da descendência de Abraão. Nós vamos ver que ele vem da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Judá, um dos 12 filhos de Jacó ou de Israel. E nós vemos que esta bênção, quando Deus está falando com Abraão, ele não está falando somente do Israel terreno, mas ele está colocando todos aqueles que estão dentro do plano de salvação de Deus, dentro do plano de redenção da raça humana, do ser humano, da redenção, da remissão de seus pecados. Então nós lemos os 4 subtópicos e o escritor nos deu a dica de que a síntese, a sinopse, o resumo disto a descendência de Abraão seria uma grande nação. Eu disse que grandeza não está relacionada com números, com extensão territorial, mas um outro tipo de grandeza, como nós já expusemos, e também acompanhada de um testemunho espiritual importante. Isso nos demonstra que, além de Israel influenciar as nações por onde eles passaram, ou seja, nós vemos Daniel influenciando 70 anos de cativeiro, não somente Daniel, mas Misael, Azarias e Ananias, seus companheiros, que também foram levados cativos para a Babilônia, né, que passou 4 grandes reinos ali. Daniel e seus amigos influenciam grandemente, não somente na questão econômica, administrativa dos 4 grandes reinos, mas também espiritualmente, transmitindo a eles a grandeza do Deus Todo-Poderoso, sua soberania e controle sobre a face da terra. Quando olhamos para José, a mesma maneira, nós vamos ver um homem extremamente sábio, influenciando o Egito, chegando a ser o segundo homem de todo o Egito, mas também influenciando com a sua fé, como ele diz aqui, espiritual, um testemunho espiritual importante. Quer dizer que eles manifestariam a grandeza de Yahvé, do Deus Todo-Poderoso, nos lembrando que neste período havia um panteão gigantesco de deuses. O mundo era dominado, a ideia religiosa do templo era dominada por inúmeros deuses.
deuses, semideuses, subdeuses, uma infinidade de coisas. Eu estava falando sobre isso na lição da Betel Dominical, se você puder dar uma olhada, fique à vontade. Então nós vemos que agora a promessa não é somente de grandeza, mas também de testemunho espiritual, porque eles estariam apresentando um Deus diferente daqueles já conhecidos. É um Deus que se revelou a Abraão. Quer dizer, para outros não era conhecido. É a mesma coisa quando Paulo chega no Areópago e ele vê lá vários nichos, né, vários altares a deuses conhecidos, gregos e romanos do tempo, mas ele se depara com um nicho, com um altar chamado, designado ao Deus desconhecido. Paulo, sabiamente, aproveita essa oportunidade para expor o Kyrios, para expor o Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com sabedoria, com inteligência, com prudência, Paulo agora introduz a ideia de um Deus diferente daqueles badalados e conhecidos do tempo. Né? Você pode ter aí N deuses, você vai se lembrar de Paulo em Atos, ou dos Atos dos Apóstolos ali, você vai ver a menção de vários deuses e deusas que acabam caindo por terra por causa da influência dos apóstolos ao transmitirem e representarem muito bem, grandemente, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então nós vemos aqui que isto seria acompanhado de um testemunho espiritual importante. Também não era só a questão de a criação de mais um Estado. Não, esse Estado seria grande, seria relevante, seria importante e seria espiritual também. A sua importância não ficaria tão somente no campo humano, mas no campo espiritual e principalmente no campo espiritual. Porém, nós vamos ver no decorrer da lição que, infelizmente, o percurso longo, né, Israel foi se perdendo no meio do caminho, principalmente na questão espiritual, do testemunho que eles deveriam dar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que fez promessa e os formou e os estabeleceu. Veja que eu disse que no início, quando chama Abraão, eles não têm uma extensão de terra para ser chamado de sua. Depois eles têm. Depois eles pedem por um período, né, de mais de 1000 anos, mas em 1948, se eu não me engano, por um voto de um brasileiro chamado Graça Aranha, Israel ele é novamente aceito como um Estado. E ele tem a liberdade de voltar para o seu território, quer dizer, para o seu espaço, para a sua terra. Lhes é dado esse direito. Porém, não sem muita, vamos dizer assim, não sem muita intervenção externa para que eles não chegassem. Mas, debaixo da unção de Deus, eles conseguiram. Quando nós olhamos para lá, apesar da falha de Israel, Deus não desampara o seu povo. Apesar das nossas falhas enquanto igreja, Deus também não nos desampara, porque as suas promessas são fiéis. E quem nos prometeu também é fiel nesta questão. Bem, vamos mais adiante. Eu falei sobre a sinopse de número 1, que a descendência de Abraão seria uma grande nação, acompanhada de um testemunho espiritual importante. Vamos agora para o tópico de número 2, que nos traz a lição, que nos traz o tema do tópico de número 2, outras promessas a Israel. Outras promessas. Quer dizer que Deus não ficou tão somente nesta, não foi um relacionamento restrito, mas o relacionamento com Abrão é um relacionamento abrangente, é extenso, vai longe. Por isso ele diz outras promessas a Israel. Por quê? Se nós fôssemos colocar na lousa, ou em qualquer outra coisa, as promessas que Deus faz ao seu povo, nós levaremos algumas horas para escrevê-las. Porém, ele designou como outras. Outras por quê? Porque são muitas as promessas de Deus. Tá? Tanto as novas, as antigas que foram quebradas, eu estou dizendo constantemente que toda vez que nós vemos uma aliança, um compromisso, uma promessa quebrada, nunca foi por Deus, sempre foi pelo homem, e a sua, vamos dizer assim, a sua restauração, ela sempre parte ela vem da pessoa de Deus. Nunca o homem busca uma reconciliação, nunca, muito direito, nunca. Toda vez, e se quando o homem se propõe, é porque Deus colocou no coração dele, Deus
suscitou este desejo em seu coração de voltar para Deus. Então, novamente, nós vemos que a restauração das alianças quebradas sempre partirá da parte de Deus. Todo relacionamento, o homem e Deus, Deus com o homem, parte sempre, seja o seu início, seja a sua restauração, sempre partirá da parte do nosso Deus, sempre virá da parte do nosso Deus. Então vamos lá, a promessa de um filho a Abraão, além das solenes promessas de Deus a Abraão, agora aqui ele já chama de Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois, como vimos, agora vamos entrar na história que nós já conhecemos. Olha, como é que você vai ser pai de uma grande nação, sendo que você não tem um filho? Para você ser pai de uma família grande, você tem que ter filhos que lhe darão netos, que lhe darão bisnetos, que lhe darão... E a sua família vai crescer, será abundante. Porém, o Senhor faz promessas a Abraão que lhe parecem, o escritor diz que lhe parecem estranhas. Por que lhe parecem estranhas? Primeiro, nós vemos que Abraão casa com Sara, se eu não estiver equivocado. Ele casa. E a Sara é estéril. Quando Deus faz esta promessa a eles, veja que as suas idades já são avançadas. E quando o Senhor reafirma, as suas idades são muito mais avançadas. Abraão já está com 100 anos, Sara está próximo destes 100 anos. Quer dizer, ela mesmo sorriu, ela ri. E nós vamos ver o interessante deste riso no nome do filho. Ela simplesmente se esconde, vamos dizer, atrás da porta para dar risada. Fala, é impossível, pela minha idade, os costumes das mulheres, eu já não tenho mais, já os costumes das mulheres. O que ela quis dizer? Todo o meu sistema reprodutivo não funciona mais, não tem mais, eu não tenho mais o costume. O dia da separação, todo mês, a mulher tem um mês, os dias da separação, que é chamado, quer dizer, isso já não fazia mais parte. Como eu disse, as promessas de Deus, elas são incondicionais. Veja que quando ele vai cumprir, Abraão já se desesperou, Sara já se desesperou, nós já temos um rebento lá na casa, já temos uma situação. E quando Deus vai cumprir esta promessa, está fora de qualquer situação razoável, sabe? De qualquer... foge a todo tipo de razão. Porque o nosso Deus, quando ele vai fazer um milagre, obviamente que a sua intenção é o quê? Que o seu nome seja glorificado e que nós aprendamos alguma coisa. Então vemos o interessante que ele faz promessas a Abraão e lhe promete um filho. Isso lhe parece estranho, por quê? Porque está totalmente fora dos padrões. Até quando nós vemos hoje, as pessoas até procuram desmotivar, desincentivar pessoas de uma determinada idade que resolvem ter filhos e tal, é questão de idade, é questão de saúde, é questão genética, é questão de uma infinidade de coisas. Porém, quando o nosso Deus faz uma promessa, a sua promessa transcende o razoável, vamos dizer assim, a razão. Ele vai além, ele vai sempre agir de maneira com que quando olhem para esta bênção, quando olhem para esta promessa cumprida, glorifiquem o nome. Foi o que nós dissemos lá na nação singular. Porque não teria como falar que não era Deus, que não era o Deus de Abraão, que não era o Deus de Isaac, que não era o Deus de Jacó, que estava realizando. Ainda hoje nós vemos alguns acontecimentos mundiais, alguns acontecimentos no Oriente Médio, que você olha, você que acompanha com um olhar, não um olhar diferente, mas um olhar imparcial, quando você não escolhe um lado para torcer, mesmo porque a situação atual não há um lugar para torcer, alguém por torcer, nós podemos orar pelo término, pelo encerramento, mas nós sabemos que isto é milenar e continuará até o fim dos tempos. Quando nós olhamos isso e notamos determinadas coisas, nós podemos notar que a diferença entre os acontecimentos de um lado e de outro é a presença de Yahvé no meio do seu povo escolhido lá em Abraão. Tá bem? Então o Senhor lhe promete um filho, e este filho, a promessa de este filho vem a ser Isaac. Então por que é interessante? Porque Isaac quer dizer sorriso, quer dizer riso. Tá bom? Alguns ligam o nome de Isaac ao momento em que sua mãe vai para sorrir.
para rir atrás da porta. Vamos dizer, lógico que naquele tempo não existiam portas, né? Existiam cortinas, existiam panos que separavam, eram tendas. Mas ela procura um lugar para rir. Né? E o Senhor está lá e diz, por que você ri? Por que você ri? E quando o menino nasce, ela coloca o seu nome de Isaac, porque Isaac quer dizer riso, sorriso, e o seu contrário, Ezeque, quer dizer contenda. Então veja que interessante, nós vemos que tudo vai sendo, a história vai sendo ligada e cumprida, e sendo cumprida cabalmente, palavra por palavra, aquilo que Deus havia dito, tá bom? Deus, ele faz a promessa também de um filho a quem? A Isaac, que tem a mesma situação de seu pai. A esposa estéril, tem outro problema, tem isto, tem aquilo. Veja, Deus não se esquece de suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão casa-se com Quetura. Ele tinha mais de 100 anos e teve mais 6 filhos com ela. Mas antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaac, por intermédio de Eliezer. Ele achava que Eliezer, por causa da sua situação, ele achava que o seu servo Eliezer seria o seu descendente, seria o seu herdeiro. Mas não tinha sido isto, né, que Deus havia prometido a Abraão. Nem Eliezer, nem também o filho da escrava Agar, né, o filho da escrava egípcia Agar. Também não. Esse seria Isaac. Providencia por intermédio, ele vai até a Mesopotâmia e lá, por direção de Deus, encontra uma esposa, Rebeca, para o filho de seu senhor. Na mesma situação, Rebeca também é estéril, Rebeca também tem a mesma situação de sua sogra. Quer dizer que, quando Deus vai fazer o milagre, ele não escolhe o caminho mais fácil, pelo contrário. Se o caminho está difícil, estreito, ele procura estreitar um pouco mais. Por quê? Para ressaltar a sua singularidade, para ressaltar o agir ímpar da parte de Deus, para ressaltar esta qualidade. Então nós vemos que Abraão ele pede a Eliezer que ele providencie, que ele vá buscar uma esposa. Ele encontra a Rebeca para entregar a Isaac. Tá bom? No ponto de número 3, nós vemos a promessa renovada em quem? Em Jacó. Né? Em Jacó. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão, que lhe daria aquelas terras. Está aqui Gênesis 26, versículos 3 e 4. Isaac foi considerado o herdeiro da promessa. E por isso, antes de morrer, concederia bênçãos para os seus filhos. E nós sabemos quem são os seus filhos: Esaú e também Jacó. Então, daqui, Deus confirmando, agora tem mais 2 irmãos: Esaú, cujo nome quer dizer vermelho ou ruivo, né? E Jacó, que seria o suplantador, no caso, até determinado ponto. A partir do momento que nós olhamos para por um prisma humano, nós entendemos de forma equivocada esta questão Esaú e Jacó. Mas quando nós olhamos no plano salvífico, no plano redentor de Deus para com a humanidade, nós vamos entender prontamente, claramente, que Esaú não estava preparado para isso. Apesar de ser o mais velho, de ser o dono das promessas, ele não estava pronto para isso, ele não estava preparado. A primeira questão que nós vemos é que ele simplesmente troca o seu direito de primogenitura por um prato de mentiras, por um prato de comida, por um prato de alimento, quer dizer, por algo irrisório. Depois ele vai chorar, mas ele não encontra ali um lugar de arrependimento. Ele não acha. Por quê? Porque não é arrependimento, é remorso. Então nós vemos aqui os 2 filhos de Jacó. Então Jacó orienta, Isaac orienta seu filho Jacó para ir para outras terras, né, onde ele encontra ali, na casa de Labão, ele encontra a sua amada Raquel. Porém, assim como, né, vamos dizer assim, o seu nome queria dizer, ele ludibriou, ele foi também ludibriado. Labão, ele trabalhou 7 anos pela amada Raquel, porém o seu sogro fez com que ele contraísse o matrimônio com Leia primeiro, porque era a mais velha, obviamente. Né?
várias questões são expostas, tentativas de explicações, mas nós, se ficarmos, ficaremos somente no campo da suposição. Veja bem, ele é agora forçado. Forçado não, porque ele trabalhou agora, eu acredito que muito mais satisfeito, porque agora ele sabia que o seu desejo, o seu objeto de amor, aquela que ela amava, viria realmente para si. Então foram 7 anos que não passaram tão ruins assim, tão difíceis assim, porque ele trabalhou para conquistar a pessoa amada. Tudo que nós fazemos pela pessoa amada, seja um familiar, seja Deus acima de todas as coisas, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. A Betel Dominical usa de todo o teu poder em Deuteronômio. Deus deve ser o nosso, deve ter a primazia na hora de expressarmos o nosso amor. Obviamente é tudo aquilo que nós fazemos por amor, nós fazemos bem feito, e nunca é trabalhoso, nunca é tão difícil. Então nós temos aqui a promessa de um filho, né, para a promessa renovada em Jacó. Jacó vai para a terra de Labão, ali ele encontra e ele tem, porém, a amada também era estéril. Olha que coisa interessante. Também era estéril. Leia não. E já de cara ela já lhe dá 6 filhos. 6 filhos. Tá bom? E com isso, obviamente, ela achou que conquistaria o coração do seu marido. Infelizmente, um ledo engano, né? Porque ele vai ter filho com mais 2 servas, e a sua amada, Deus abre as promessas que Deus fez a Abraão, dar a ele, suscitar a ele uma descendência. Obviamente a sua descendência deveria vir dos seus filhos, não de escravas ou de outras concubinas, não, deveria vir da sua esposa. E Deus abre a madre, aqui no caso de Raquel, e Raquel concebe 2 filhos a ele, né? Um é José e o outro é Manassés, o mais novo. Mas, infelizmente, o que acontece? Ela falece na questão do parto deste filho. Então, José passa a ser, não é que ele é o preferido, mas é o preferido, porque ele é filho. Ele é filho, ele é o primogênito da mulher que ele amava, que era Raquel. Mas o que nós estamos falando aqui é que Deus, nas suas promessas, ele não vai tomar caminhos, planos B, caminhos, como que nós chamamos, quando a gente corta o caminho, corta atalhos. Deus não cria atalhos. Ele vai trabalhar em cima das suas promessas cabalmente. E ele faz com que Raquel, estéril, também agora seja mãe de 2 filhos, se torne mãe dos 2 filhos. E nós sabemos o caso de José e também o que aconteceu, o que se adveio deste filho. Tá bem? Porém, a visão principal, como eu disse sempre desde o começo, que a nossa visão não será tão somente terrena, mas também espiritual. O ponto de número 4 do tópico de número 2 está escrito assim: promessa do reino do Messias. Veja, aqui ele diz assim, olha, por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Por isso o Senhor Jesus é chamado de o filho de Davi, né? O Emanuel, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, a ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Né? Noel, que deve ser da imanência de Deus, quer dizer Deus conosco. Jesus Cristo, quando olhamos para Jesus Cristo, nós aprendemos sobre a transcendência de Deus. Deus está no alto, sublime trono, eu não alcançaria, mas ele vem até a mim, em Cristo na forma, o verbo se fez carne, habitou entre nós, Jesus Cristo de Nazaré. Ponto interessante, a questão aqui é Emanuel, Deus conosco. Eu gostaria de chamar a atenção que a gente nota muitos cristãos, ditos cristãos, e tem uma questão que é apresentada ali, de pessoas que cristãos não deveriam nem ler, quanto mais fazer menções. E nós estamos vendo cristãos replicarem as mensagens destes homens. E uma destas citações vem com o nome de Emanuel, e não tem nada a ver com Jesus Cristo. Nós sabemos que há entidades
espirituais com nomes que imitam, homens que tiveram aí, que se diziam necromantes, né, cartomantes, praticavam os sortilégios. E uma das questões é essa daqui. Quando nós vamos determinados nomes, nós precisamos tomar cuidado, porque muitos deles estão ligados ao espiritismo. E não são poucos os crentes que estão replicando mensagens, ideias, pensamentos destes seres, destes homens, destes personagens. Seja homem, seja mulher, seja quem for. Nós precisamos tomar cuidado para que não olhemos e nos lembremos, né? Veja que Jesus, ele tem um complemento, Jesus Cristo. Nem tudo que tem nome de Jesus é Jesus da Bíblia. Nem tudo que traz nomes bíblicos são realmente da Bíblia. E nós precisamos tomar cuidado. Na sala dos juvenis, ou dos jovens, eu não me engano agora, dos juvenis, a primeira aula foi sobre os sofismas, sobre as mentiras, sobre as ludibriações, sobre as meias verdades que são transmitidas a nós. E nós precisamos tomar cuidado. E, infelizmente, muitos cristãos em suas redes sociais, eles replicam ideias desses seres. Tem um lá chamado Emanuel, tem outro chamado Chico, tem outro chamado não sei o quê, tem outro chamado André, tem outro... Então, a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque são ideias espíritas. São ideias espíritas que não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com um cristão que tem a Bíblia como livro de regras de fé e de prática para a sua vida, tá bom? Esse negócio de livro de sonho, horóscopo, essas adivinhações, a astronomia é uma coisa, a astrologia é outra, tá bom? A astronomia é um campo interessante da ciência. A astrologia não é nem ciência, não é tido como ciência. Então nós precisamos tomar cuidado, também para não nos deixar confundir por estes sofismas. Vou lembrar da aula aqui dos juvenis. Se você tiver a oportunidade de dar uma lidinha, fique à vontade. Tá bom? Então nós vemos o quê? O resumo, a sinopse, as promessas feitas a Abraão culminam na promessa de que o Messias viria para redimir Israel e a humanidade do pecado. Então veja que quando olhamos para as promessas de Deus a Abraão, nós temos que olhar esses dois estágios, a espiritual e a terrena. A terrena nós vemos se cumprir dia a dia no Estado de Israel, né, e no mundo também. Porém, a nossa visão principal ela deve estar voltada a qual promessa? A esta promessa aqui. A promessa de que o Messias viria. E o Messias veio. E agora qual é a nossa visão? A volta do Messias, a volta do Mashiach, a volta do remidor, do resgatador, de Jesus Cristo de Nazaré. É aí que nós precisamos orar. Então as outras promessas foram muitas outras, porém a principal é a vinda do Messias. É por isso que nós falamos que os irmãos do Antigo Testamento, eles morreram na esperança. De que esperança estamos falando? Das promessas que foram feitas a Abraão, de que o Messias viria, de que o Messias, o Redentor, o Remidor, aquele que remiria a Israel, ele viria. Alguns, ou uma grande parte, não viu, ele viu, mas morreram na esperança. Esses tais, obviamente, receberão o chamado através das trombetas no dia da ressurreição dos santos, da primeira ressurreição, e também na transformação, na trasladação dos santos. Os fiéis são trasladados, né, diz o hino. Nós estamos falando aqui do arrebatamento da igreja, tá bem? Vamos um pouco mais adiante. Então, lembrando, tome cuidado com o que você lê, com o que tem aparência de cristianismo, que tem aparência de Cristo, mas não é, tá bom? Não saia replicando, reproduzindo essas ideias que fazem mal. Tome cuidado, veja se realmente são citações bíblicas, cristãs, faz parte da eclesiologia, faz parte da nossa exegese, da nossa homilete, a nossa homilia. Temos que tomar cuidado para não cair nessa armadilha. Terceira e última promessa de salvação para Israel está aqui, né, nessa parte do quadro de giz, e nós vemos que sobre a queda de Israel, o Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel da nação sacerdotal no meio de outras nações. Foi o principal
dos equívocos de Israel. Então, a queda aqui não é questão de não existir mais na questão no plano de Deus, de não estar mais no plano de Deus ter virado as costas para Israel, não está relacionada a isso. Está a questão de Israel não ter, justamente por se considerar escolhidos, né, a tal ponto de dizer nós somos filhos de Abraão, eles falaram isso para o próprio Deus. Deus disse, não saiam por aí dizendo que são filhos de Abraão, que se Deus quiser, ele suscita filhos de Abraão dessas pedras. Então veja, a arrogância, a jactância por causa do chamado fez com que eles pensassem ser melhores e ao invés deles influenciarem, eles se retraíram dentro do seu país e simplesmente não espalharam. Quando nós olhamos a um determinado conforto em Atos dos Apóstolos, quando há o apedrejamento, eu estou tentando lembrar o nome mesmo, ver que a idade chega. Eles estão confortáveis, mas Deus havia dito que vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas a igreja estava tranquila aqui, até o apedrejamento de Estevão. Aí a igreja espalha, a igreja expande, ela vai embora, ela sai. Ficam alguns irmãos em Jerusalém, mas os demais vão agora partir, alcançar lugares longínquos, levando a mensagem de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Israel fez isso também, e nós fazemos isso também. Quantas vezes no passado eu ouvi pessoas que falavam assim, fulano não tem salvação porque pertence a uma outra denominação, ou não tem salvação porque fez tal coisa. Então nós vemos o perigo que nos traz esta questão, o excesso de confiança, porque somos chamados por Deus, porém, nós temos uma responsabilidade muito grande, é por isso que Paulo diz assim, se eu prego o Evangelho, não tenho do que me gloriar, porque a mim me é imposta esta obrigação, e ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então eu preciso tomar cuidado nessa questão, para que o meu chamado não me deixe assim, jactancioso, orgulhoso demais, e eu, ao invés de influenciar, eu vou me retrair, me esconder, não quero tocar, não me toque, não me rele, e a obra de Deus vai ficar parada na minha vida. Então nós vimos aqui, isso quer dizer que as promessas foram revogadas, não são válidas hoje? Não é isso. De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como seu verdadeiro Messias. Tá? Apesar de tudo isto que eu fiz, não estou fazendo uma defesa, porém, eles continuam em rebelião. Não somente ele, mas todos os que não recebem a Jesus Cristo como Salvador. E também há aqueles que estão dentro de denominações e igrejas que ainda não têm como Senhor. Talvez queiram como Salvador e provedor de bênçãos, mas não têm o Senhor Jesus Cristo como o Senhor de suas vidas. Eles regem as suas vidas, eles fazem do jeito que eles querem. Estão dentro de uma igreja, estão debaixo de uma denominação, porém, eles não estão aqui como está Israel, olha, está em rebelião contra Deus porque a nação não reconheceu Jesus Cristo. Assim também, hoje, nos dias, aqueles que não reconhecem, não aceitam a Jesus como Salvador, e aqueles que estão dentro da igreja que também não aceitam o senhorio de Cristo, o domínio de Cristo na sua vida completa, né? Como nós somos tricotomistas. Eu ia pensando em trinitariano, pensei em trinidade, e nós somos tricotomistas, espírito, alma e corpo. Então, existem muitas pessoas que estão dentro da casa do Senhor, querem servir a Deus, mas não querem permitir que Deus trabalhe na sua vida completamente. Espírito, alma e corpo, esses tais também estão em rebelião. A tristeza de Paulo por Israel. Veja, eu separei aqui, abrindo aspas para o escritor, este sentimento de tristeza e, ao mesmo tempo, uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus deve ser um compromisso, né, permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus. Então, veja que não é para a nossa satisfação. Tá bem? Quando nós olhamos para esse estado hoje,
que Israel se encontra, nós não devemos olhar como satisfação e até bater no peito, né, como fez também Judá quando Israel caiu na divisão das duas partes, o reino do norte e o reino do sul. O profeta perguntou: por que você riu da sua irmã? Por que você zombou? Agora você vai também. E Judá caiu em cativeiro também alguns anos depois, acho que uma dezena de anos depois de Israel ter sido levado cativo, Judá foi também. Mas a cobrança era: por que você riu da sua irmã? Por que você riu? Então muitas vezes nós achamos que determinadas situações na vida da pessoa devem nos trazer uma determinada alegria. Não, de maneira alguma. Pelo contrário, isso deve doer em nós, deve nos constranger a orar, a buscar, a evangelizar, a aconselhar, a ter uma palavra boa para com aqueles que estão nessa situação. Não somente com Israel, obviamente que a lição está falando de Israel, mas não somente com Israel. 3 e último diz a promessa de salvação. Eu separei aqui, abrindo aspas para o escritor, estas qualificações mostram que Deus cumpre suas promessas, cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que o buscam com sinceridade. Fidelidade agora, sinceridade. Tá bem? Por isso a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. Tá? Então, quais são essas qualificações de Deus? Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte: dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e o conserto, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Então veja que expressa o amor de Deus por Israel. Tá? Apesar de o remanescente, como eu disse no início, ser salvo, ele tem que ser fiel e sincero, ainda não é para todo Israel, porque nem todo, assim também como a salvação, não é para todos. Veja, mas como não? Deus amou o mundo de tal maneira, mas nem todos aceitarão a salvação. Nem todos aceitarão a salvação. Alguns, eles deliberadamente rejeitarão o presente, o charisma, o dom de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Então a salvação, ela abrange o universo? Sim. Mas todos os homens serão salvos? Não. As promessas de Deus a Israel abrangem todo Israel? Sim. Mas todo Israel será salvo? Não. Veja que a fidelidade também, sinceridade tinha que existir. E nessa questão vai vir o reconhecimento de Jesus Cristo como Salvador, e nem todos lá têm esta característica, né? É chamado, o próprio Deus chama eles, o próprio Deus de Israel chama Israel de um povo de dura cerviz, quer dizer, não baixa o cangote, né? Não dobra, não se rende. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Nas promessas, a promessa de salvação a Israel, a Bíblia assegura que o remanescente fiel será salvo. Por quem? Pelo libertador que virá de Sião. Quem é este libertador? Jesus Cristo de Nazaré. E nós chegamos ao final de mais uma lição, a lição de número 2. Que Deus nos abençoe. Espero contribuir com alguma coisa na sua aula, na sua vida, no seu ministério. Bom, que Deus abençoe todos os alunos, superintendentes, professores, pastores, a igreja que apoia e participa da Escola Bíblica Dominical. Que Deus vos abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.